Vocês estão vendo aí na tela, tema da nossa ministração dessa noite. Pega leve, fica de boa, fica tranquilo, fica em paz. Nos nossos dias é até difícil, né? A gente ter essa compreensão do que é ficar tranquilo. Porque a nossa vida, ela é cheia de correria. Todo o tempo você está correndo para cima e para baixo. Todo o tempo você está tendo que resolver um problema. Todo o tempo você está tendo que resolver algum pepino, alguma coisa. E igual aquela frase, é problema o tempo todo. Tem um meme aí, né? É problema o tempo todo, não tenho tempo para absolutamente nada. Nossas vidas, infelizmente, neste mundo que estamos, está assim. Uma vida pesada, uma vida difícil. E qual é o grande problema? Qual é a problemática que eu quero trazer aqui essa noite, para depois nós vermos a resolução disso? O problema é que muitas das vezes nós queremos trazer para a nossa vida com Deus esse peso que o mundo nos coloca. Como assim, pastor? Como assim? Muitas das vezes nós começamos a viver uma religião pesada, uma religião cheia de peso e opressão. Mas qual é a grande notícia, a grande boa nova que eu quero trabalhar aqui essa noite? É essa que está aí na tela. O cristianismo tem que ser leve. E aqui a gente entra num grande paradoxo, porque hoje em dia nós estamos vivendo numa época onde essa leveza cristã está sendo confundida com libertinagem. Onde essa leveza cristã está sendo confundida com aquele cristianismo que pode fazer tudo. Tanto que, ao ver de primeira essa frase, o cristianismo tem que ser leve. Não pode levar tão a sério as coisas. O nosso primeiro, pelo menos para mim, a primeira reação é negar isso. Não, o cristianismo não deve ser leve. O cristianismo é uma vida, ser cristão é uma vida de sacrifício. Ser cristão é uma vida de luta. Ser cristão é uma vida de todo o tempo estar abnegando da sua carne. Todo o tempo tá se negando, isso, aquilo. E a gente se amarra nessas verdades, baseadas ainda naquela nossa velha crença de que eu preciso me esforçar para conseguir as coisas. Eu preciso lutar para ter. E a gente vê essa questão de o cristianismo tem que ser leve, o cristianismo tem que ser de boa, por assim dizer. Depois eu vou aprofundar nisso. E a gente começa a ter uma repulsa. Isso de um lado. O outro lado é o outro lado. Que, não, o cristianismo tem que ser leve. Então, o que é essa leveza? Eu vou fazer tudo o que eu quiser. Aí começa a abrir trocentas igrejas por aí. Aí começa a ter uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. E tudo isso que a gente vê faz com que o quê? A gente assuma aquela posição que eu falei agora há pouco, de querer negar isso aqui, que o cristianismo tem que ser leve, o cristianismo tem que ser tranquilo. E a gente fica naquela, não, cristianismo é sacrifício, cristianismo é luta, cristianismo é problema, cristianismo é todo tempo está numa luta, está numa guerra, isso e aquilo. Só que a gente esquece de uma coisa, isso aqui, essa frase, por assim dizer, a essência dessa frase, é uma frase dita pelo próprio Jesus. Mateus 11, 28 e 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. O fardo que eu lhes dou é leve. Queridos, Cristo nos chamou para uma vida leve. Cristo nos chamou para uma vida de paz. Ele mesmo disse que Ele nos daria uma paz acima de todo entendimento.
Só que é isso, como eu estava falando agora há pouco, a nossa natureza humana, que sempre quer conquistar as coisas pela força do seu próprio braço, a gente começa a querer discordar disso aqui. Então quando a gente começa a ouvir falar que o cristianismo é leve, tem que ser leve, que o cristianismo tem que ser tranquilo, a gente se fecha. Mas não, o cristianismo não é leve, o cristianismo é pesado. Ser cristão é uma luta. Ser cristão é uma batalha o tempo todo. Mas não foi esse cristianismo que Deus nos chamou para viver, que Jesus nos chamou para viver. Que é isso que eu quero trazer aqui essa noite. Cristo nos chamou para viver um cristianismo leve. Leve no que sentido? Leve no sentido de fato, descansar nele. Porque ele já cumpriu tudo o que deveria ser cumprido. Para contextualizar esse texto aqui rapidamente, o que acontece? Você sabe que na antiga aliança havia a lei. E a lei era algo extremamente pesado, extremamente difícil. Na verdade, a lei era algo impossível de se cumprir. Ninguém conseguia cumprir a lei. Todos estavam fechados, cerrados, todos estavam presos sob o jugo da lei. Jugo é o que? Para começar, jugo é aquela coisa que se coloca no animal, aqui na parte do dorso dele, para que ele fique primeiramente parado e depois que ele comece a andar sem sair do caminho. Isso seria o jugo. E o que Jesus está falando aqui? O que isso passa para nós? A lei trazia esse jugo pesado. O que é esse jugo pesado? É o que eu estava falando agora há pouco. Sacrifício, cumprimento de regras, dia após dia, o medo constante de ser punido por Deus. O que é esse fardo pesado? É exatamente isso. Primeiro, é o fardo pesado do próprio pecado. Constantemente ali você vendo que você não é um ser perfeito. Constantemente você vendo ali que você é alguém que está condenado ao inferno. E além desse fardo do pecado, havia o fardo da lei, que era o fardo da religião, que era todo tempo ali os fariseus à época, os mestres da lei, colocando você errado, você não consegue, de fato você não conseguiria. E na verdade, se a gente for pegar na questão histórica mais da coisa aqui, o que acontece? Esse fardo, esse jugo que Jesus está se referindo aqui, além desse negócio do animal usado, historicamente, tem registro que os fariseus, que eram os líderes da época, usavam o detalhamento da lei da época. Eles davam o nome para isso de jugo. Ou seja, estava lá, no 7º dia não trabalharás. Essa é a lei. Aí esse detalhamento da lei, ou seja, você não pode fazer isso, você não pode andar 2 passos, você não pode tomar banho, você não pode... Essas regras a mais que eram impostas, eles chamavam de jugo. Muito provavelmente, Jesus aqui estava falando nesse sentido. Em resumo, existe sim, nesse mundo, um jugo pesado. Existe sim nesse mundo uma forma de viver pesada, que é essa forma das regras, das leis, dos mandamentos, da opressão da religião, que nós sabemos que existe, desse medo de todo tempo ser castigado por Deus, deste medo que todo tempo nós estamos às portas do inferno. Mas não é esse o cristianismo que Jesus chamou para você viver. Jesus não lhe chamou para viver no medo, escravo do medo. Jesus não lhe chamou também para ser escravo do pecado.
E também Jesus não lhe chamou para ser escravo das regras e dos mandamentos. Por isso que ele fala: tome o meu jugo que é leve. Mas por que o jugo de Jesus é leve? Porque o jugo pesado, ele pega para si e cumpre nele. Eu não sei se eu estou sendo claro. O que acontece? O jugo da lei, o peso do pecado, o peso da religião ainda existe. Mas esse peso não é mais entregue para nós. Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou tudo isso. E ele pega para si esse peso. E ele dá para nós o quê? Um fardo que ele chama de um fardo leve. E qual é o nosso papel dentro desse fardo leve? É confiar que Jesus pagou o preço por tudo lá na cruz. É confiar que a minha salvação não depende mais de eu cumprir a série de regras e mandamentos. Que a minha salvação não depende mais de eu seguir preceito em cima de preceito, regra em cima de regra. Minha salvação não depende mais da minha aparência. Minha salvação não depende mais do que eu faço ou que eu deixo de fazer. Mas a minha salvação depende exclusivamente da minha confiança que Cristo morreu pelos meus pecados. E que quando Ele morreu pelos meus pecados, todo o escrito de dívida que tinha, Ele pagou. E agora eu posso viver em leveza, porque eu tenho alguém que está comigo todo o tempo. E queridos, aí você pode pensar, alguns pensam quando ouvem essas palavras: então pronto, já que é assim, vamos chutar o balde, vamos fazer o que quiser fazer. Mas não, se eu reconheço verdadeiramente isso, cara, se eu reconheço que eu era um condenado a ir para o inferno, mas por causa da morte de Jesus, eu sem merecer nada, agora eu tenho direito ao Pai, eu tenho acesso ao céu. Querido, se você entender verdadeiramente isso, você vai lutar por uma única coisa: querer agradar o máximo possível essa pessoa, que tanto fez por você, sem você nada merecer. Amém, queridos? Jesus morreu por você. Quando Ele morreu por você, Ele não chamou você para viver uma vida de peso, de condenação. Ele chamou você para viver uma vida boa. Mas infelizmente, por causa do nosso mundo, que é um mundo que sempre está cobrando resultados, está cobrando performance, está cobrando que você faça algo por merecer, a gente começa a querer ver a Cristo da mesma forma. Eu preciso fazer algo para merecer as bênçãos de Deus, eu preciso fazer algo para ser salvo, eu preciso fazer algo para isso, para aquilo. Diante disso, o que eu quero refletir com vocês aqui essa noite? Eu queria trazer para nós essa noite 6 pontos, 6 conselhos. Não foi eu que inventei esses conselhos, depois, se você se interessar mais, você pode retirar do livro lá do Davi Lago, que o nome do livro é exatamente esse que eu coloquei na ministração, Pega Leve. Que ele trata do quê? Ele trata de conselhos para uma vida cristã emocionalmente equilibrada. Porque o que acontece, queridos? Como eu tenho falado, no decorrer da nossa caminhada cristã, a gente inevitavelmente vai adquirindo uma personalidade mais baseada, tendendo a ser mais baseada em obras. Eu preciso fazer algo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso servir na igreja, eu preciso ser um bom cristão, eu preciso. Regras, e nós novamente vamos aumentando para ser regras em cima de regras. E o que eu quero trazer aqui essa noite? 6 pontos que nós precisamos continuamente aplicar em nossas vidas, para nós não cairmos nesse estilo de vida culpado, nesse estilo de vida com uma mente desequilibrada. Porque o que nós vemos muito hoje, infelizmente, nas igrejas, são pessoas feridas, pessoas de bom coração. Elas queriam fazer as coisas para Deus, elas queriam de fato trabalhar, mas por causa do peso que muitas vezes a própria obra impõe, por causa do peso de algumas doutrinas de homens, por causa do peso que algumas pessoas colocaram em cima delas,
elas se feriram, elas se afastaram. E muitas delas se revoltam às vezes com Deus, culpando Deus. Então, para nós não corrermos esse risco, eu quero abordar aqui esses 6 pontos. Primeiro ponto, queridos: desabafe, lamente e chore. O que acontece? Infelizmente, de uns tempos para cá, foi criado um pensamento no meio cristão que o cristão tem que ser feliz, que o cristão tem que estar para cima todo o tempo. Não, porque a alegria do Senhor é a minha força. E é verdade, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas Paulo também fala que haveria os dias maus, que haveriam dias de problemas, que haveria angústia. E qual é o nosso erro muitas das vezes? A gente com a pretensão de aparentar estar bem, com a pretensão de aparentar se mostrar de um super crente, nós fechamos isso para a gente e a gente adoece. Aqui eu já não estou falando nem tanto no espiritualmente, embora seja espiritual, mas eu estou falando psicologicamente mesmo. Reprimir as emoções, querido, faz com que o seu corpo sofra. Existem as chamadas doenças psicossomáticas. Que é o que as doenças psicossomáticas? Em resumo, são as minhas emoções reprimidas, que o meu cérebro não aguenta mais reprimir e começa a jogar no corpo. Aí você começa a ficar tenso, começa a ficar duro, aí começa a aparecer uns roxos do nada, que você não sabe de onde veio, e começa aquela dor de cabeça tensional, que vai daqui de cima dos olhos até aqui, enfim, e a queda de cabelo nas mulheres. Tudo isso, doenças psicossomáticas, muitas das vezes ocasionadas por quê? Emoções reprimidas. Querido, não é porque você é cristão, não é porque nós somos cristãos, que a nossa vida vai ser 100% de alegria. Não é porque você aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que agora você não lamenta mais, que agora você não se angustia mais. Qual é a diferença? É que agora você não passa por isso sozinho, queridos. E outro ponto, né? Quando a gente fala, não passa por isso sozinho, porque nós temos Deus agora. Sim, verdade. Nós temos Jesus, nós temos o Consolador todo o tempo conosco. Mas você também tem uma igreja que te ama. Você não precisa mais passar pelas suas lutas sozinhos. Claro, a igreja não vai ser aquela, não, pega o problema de todo mundo e vai abarcar para si, não. Mas a igreja vai estar ali para chorar com você. Chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram. Eu acho que eu anotei, Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Não é porque nós aceitamos Jesus que a nossa vida vai estar todo o tempo lá em cima. Vai ter vezes que você vai estar triste mesmo. Vai ter vezes que você vai estar aflito, vai estar mal. A gente vê salmos, né? Salmos, tem vários e vários salmos que Davi fala lá, minha alma está aflita, minha alma está triste. Jesus mesmo, quando estava lá para morrer, foi lá com seus discípulos e falou para eles, olha, a minha alma está angustiada até a morte. Então nós temos que parar com esse pensamento, essa teologia do pensamento positivo. Não posso aceitar que eu estou triste, não posso aceitar que eu estou sofrendo, não posso aceitar que eu estou angustiado. Claro, você não vai ficar nessa angústia, nessa tristeza. Mas não é pecado, nem é errado você admitir isso. Estou triste, estou angustiado, preciso de ajuda. Infelizmente, né, batendo bastante nesse ponto aqui, porque é um dos pontos que nós vemos bastante nas igrejas. Infelizmente nós temos visto casos e mais casos de pastores que têm se suicidado, pessoas dentro da igreja se suicidando. Muitas vezes por quê? Por causa disso. Precisava assumir uma postura que estava todo o tempo bom, todo o tempo bem. Se fecharam e adoeceram. Então, queridos, primeiro conselho, né, para termos essa vida espiritualmente equilibrada, mentalmente equilibrada, essa vida leve que o Senhor Jesus nos chamou para ter, isso. Desabafe, lamente e chore. Você tem uma rede de apoio aqui na igreja. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo, você tem Deus e você tem a gente
para chorar, se for preciso chorar junto com você. A gente se alegra nas alegrias, a gente chora nas tristezas. Segundo conselho, crie ciclos de descanso. Queridos, isso aqui tem sido um dos grandes problemas das igrejas. Quando eu falo igreja, eu não estou falando, o problema da Eva. Não, é das igrejas. Do cristianismo, por assim dizer. De uns tempos para cá, nós fomos ensinados a isso. Não, tem que fazer. Tem que ir para cima. Tem que ganhar. Tem que isso, tem que aquilo. Amém. Mas lembre-se, você é humano. Você precisa de descanso. E quando fala desse descanso, né? É aquele descanso de parada, mas você precisa ter uma parada. Pastor Agno sempre fala isso. Você precisa parar para cuidar da sua família. Você precisa parar para cuidar de outras coisas. Sempre você precisa de um descanso. Você precisa descansar. Infelizmente, nós vemos várias igrejas que tem culto aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pela graça de Deus, nós não somos assim. Mas eu sempre, quando olho isso, eu fico me perguntando, cara, qual vai ser o momento de descanso para essas pessoas? Porque elas vão ter que estar na igreja todo dia. Qual vai ser o momento que essa pessoa vai estar investindo na sua família, investindo em outros momentos, indo por outro lado também? Você precisa de tempo para aprender do Senhor. Quem trabalha na igreja, queridos, precisa ter um momento para aprender do Senhor, para sentar aí, para ouvir da palavra do Senhor. Não é só serviço. Isso que eu estou falando, eu não estou falando só para vocês não, estou falando para mim também. Para nós pastores principalmente, porque às vezes a gente entra nessa vibe, nesse ativismo, tem que fazer, e às vezes a gente vai se atropelando, aí quando a fé a gente vê que a gente começa a perceber que a gente está mal. Principalmente para quem trabalha na igreja, crie ciclos de descanso. Comece a se analisar, cara, será que eu estou muito ativista? Será que eu estou fazendo isso aqui só por fazer? Dá uma pausa. Não, mas se eu parar, a obra do Senhor vai parar. Queridos, a obra do Senhor não vai parar, queridos. A obra do Senhor não vai parar. Deus sempre vai manter a sua obra. Deus sempre vai manter a sua obra. A obra do Senhor não para. Se você tirar um tempo para o descanso, Deus vai dar o descanso para você. Vai ter alguém que vai auxiliar. Crie ciclos de descanso. Crie ciclos para parar, para ouvir mais a palavra de Deus. Crie ciclos de pausa na sua vida. E isso vale tanto para as coisas da igreja, quanto para qualquer outra coisa, queridos. Estudo, por exemplo. Se você pegar e ficar estudando, vou estudar aqui 10 horas por dia. Depois da segunda hora você não vai aprender mais nada. Falo por experiência própria. Segunda, terceira hora. Tudo precisa de descanso. Seu cérebro precisa de descanso, querido. Tanto do trabalho na obra, quanto dos outros trabalhos. Examine regularmente a sua vida. 1 Coríntios 11, 28 fala lá: examine, pois, o homem a si mesmo. Isso não é algo para a gente fazer só nos dias de ceia, querido. Isso é algo para a gente fazer continuamente. Cara, como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida em relação à minha vida profissional? Como é que está a minha vida em relação a estudo? Como é que está a minha vida em relação à igreja? Como é que está a minha vida em relação à minha família? Eu sempre falo isso para os meus amigos, para quem está mais perto de mim. Você precisa saber seus objetivos. Você precisa saber os pontos que você precisa melhorar. Eu passei muito tempo estudando para concurso. Isso é básico, querido. Isso é básico. Você precisa continuamente se examinar. Para você ver, eu estou com falha aqui. Eu estou com gap, que a gente chama de gap. Eu estou com gap aqui, eu estou com uma falha aqui. Aqui eu estou precisando melhorar. Da mesma forma em todas as áreas da nossa vida.
Como é que está a sua vida espiritual? Você só se examina no dia da ceia? Como é que está a sua vida profissional? Quais são os seus alvos? O que você pretende fazer? Como é que está? Como é que está a sua família? Você tem cuidado bem da sua família? Ou você tem negligenciado ela? Examine regularmente a sua vida. Quarto, cuide de seu corpo e mente. Como é que está a sua saúde, queridos? Como é que está? Às vezes é isso. Às vezes que aqui, essa aqui é uma pregação para cristãos, para pessoas já com caminhada com Cristo. Às vezes nós cristãos temos muito disso, né? Tem uns que vão muito para um lado, se preocupa muito com o espiritual, esquece totalmente o seu corpo físico. Pegam aquele versículo lá, né, do apóstolo Paulo: o exercício físico para pouco se aproveita, e faz daquilo uma doutrina. Olha, o exercício físico para pouco se aproveita, mas esquece que o corpo é o templo do Espírito Santo, e sem o seu corpo você não vai conseguir cumprir o que Deus queria que você cumprisse nessa terra. Tem um pastor, eu até anotei aqui o nome dele, era um pastor escocês, Robert McCheyne. Foi um pregador escocês, avivalista daquela época. Morreu com 28 anos. A história diz que no leito da morte dele, ele fala: Deus me deu uma mensagem para espalhar, e me deu um cavalo para espalhar essa mensagem. Eu fui lá e matei o cavalo. Dizendo o quê? Deus me deu uma mensagem para falar, e me deu um corpo, e através desse corpo eu levaria a mensagem, mas eu fui omisso com o meu corpo, e morreu, né, com 28 anos. Queridos, às vezes a gente está mal. Eu estou me sentindo tão fraco, eu estou me sentindo tão angustiado. É uma dor de cabeça, isso, aquilo. Às vezes é falta de cuidado com o corpo, simplesmente. Pastor, mas o senhor não tem respaldo para falar isso. É verdade. Mas eu tenho lutado. A Naira é minha testemunha ali. Se tem uma coisa que eu sempre fui descontente, queridos: pastor, o senhor tem que se aceitar como você é. Isso é mentira essa história de se aceite como você é, querido, é mentira do mundo, na maioria das vezes, 99,9% das vezes. Não, você é gordo, com todo respeito, você tem que se aceitar como você é. Isso é mentira, queridos. Não, mas às vezes mesmo o obeso tem saúde. Não, queridos, eu te garanto que não. Deus lhe deu um corpo para você cuidar do seu corpo. Porque é através desse corpo que você vai ser usado por Deus. Agora Deus lhe deu um corpo, aí você é totalmente omisso com esse corpo, aí vive doente. Como é que Deus vai te usar? Se todo tempo você está doente, se todo tempo você está indisposto, se todo tempo você está para baixo. Pastor, mas não, isso é espiritual. Na maioria das vezes, não é espiritual não. Claro, não estou aqui querendo negar o espiritual, longe de mim disso. Mas a maioria das vezes é você que não está cuidando do seu corpo direito, da sua alimentação, exercício físico. Você precisa cuidar do seu corpo, querido. Deus lhe entregou. Lembra lá, quem fez a escola de líderes, tinha uma aula lá chamada Os Princípios da Vida Cristã. E uma das aulas era o princípio da mordomia. Você tem que cuidar das coisas que Deus te deu. E uma das coisas que Deus te deu é o seu corpo. Você não pode sair por aí comendo qualquer coisa. Você não pode sair por aí sendo totalmente desregrado com o seu corpo. Porque existe outro princípio, que é o princípio do semear e colher. Aquilo que o homem planta, isto ele vai colher. Se você com o seu corpo planta coisas que vão lhe trazer doenças, doente você vai ficar. Aí eu fico pensando, cara, por exemplo, esse jovem pastor que morreu aos 28 anos, grande avivalista da Escócia. Já pensou se ele tivesse vivido mais tempo?
Tanto que ele reconhece isso no seu leito de morte. O quanto mais ele teria alcançado para Deus. Da mesma forma que a gente fala do corpo, a gente fala também da mente. Corpo e mente. Mente sã, corpo sã. Se a sua mente é boa, seu corpo vai buscar o que é bom. O que você tem alimentado a sua mente? Na época da pandemia, eu falava muito sobre isso aqui. Pare de ficar se enchendo de coisas que só vão deixar você para baixo. Pare de ficar enchendo de coisas que só vão lhe dar medo. Pare de ficar se enchendo daqueles programas policiais, que é morte em cima de morte. O que você acha que você vai ganhar com isso? É medo. Vou ficar com medo de sair. A pessoa, vou sair, eu vou tomar uma bala perdida. Vou sair, vou ser assaltado. Vou sair, sei lá, vai acontecer qualquer coisa comigo. Tenha cuidado com o que você coloca para dentro da sua cabeça, queridos. Porque da mesma forma que nós somos cheios do Espírito, assistindo uma pregação, vendo aqui, tendo essa comunhão através dos nossos sentidos, da mesma forma, mamãe aquela, né? Mamãe sempre falou isso. A mamãe era ferrenha nessas vistorias de TV, do que assistido e tal. Sempre falou isso. Cara, da mesma forma que você vê um culto pela TV e você é abençoado, o que você acha que vai acontecer se você só vê coisa que não presta pela TV? Essas coisas vão começar a influenciar você, vão começar a influenciar a sua cabeça. Procure ver menos notícias, querido. Por quê? As notícias, como é que funciona as notícias? As notícias precisam vender. E o que é que vende? Coisa boa vende? Ah, olha, está tudo em paz. Vai vender? Não vai vender. As emissoras, elas querem que você clique por causa do medo. É a polêmica, que todo tempo tem alguma polêmica nova. É tal pessoa que fez isso, que não era para fazer. É a política que vai de mal a pior. É uma doença que surgiu não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Se você for atrás disso, você vai ficar mal. Ah, vou aqui ficar vendo. Saiu de novo, né? O negócio da varíola dos macacos, né? Da Mpox. Ah, não, vou pesquisar tudo sobre Mpox. Vou saber tudo. Cara, você é médico, você vai levar cura para essas coisas? Você não vai levar cura. O que isso vai fazer com você? Vai fazer você ficar com medo. Eu não vou sair, eu vou sair já assim, olhando. Pode ter vírus em tudo quanto é lugar aqui. Não se preocupe com aquilo que você não tem gerência. Como assim? Esse é um dos grandes problemas nossos da humanidade. A gente sempre quer se preocupar com as coisas das quais a gente não tem poder nenhum para mudar. Esse exemplo da doença. Vou estudar tudo, vou ficar expert sobre a varíola dos macacos. Para quê? Você vai desenvolver a vacina? Qual é o proveito? Isso é outro ponto. Quando a gente fala examine a sua vida, né? Procure examinar suas atividades e verificar, cara, qual é o proveito que eu estou tendo disso? O que isso vai trazer de bom para a minha alma? O que isso vai trazer de bom para o meu corpo? O que isso vai trazer de bom para a minha vida espiritual? Porque se você começar a usar esse filtro, te garanto, você vai cortar muita coisa da sua vida totalmente desnecessária. Totalmente necessária. Sei lá, redes sociais, o que quer que seja. Cuidado com o seu corpo, cuidado com a sua mente. Cuidado com o que você coloca para dentro fisicamente. Cuidado com o que você coloca para dentro através da sua mente. Porque essas coisas podem influenciar você. Essas coisas podem fazer você ter uma vida de peso, que não foi a vida que Jesus chamou você para ter. Cuidado. Tinha até a música, né, das crianças: cuidado, olhinho que vê, cuidado, olhinho que vê. O papai do céu está olhando para você, cuidado, olhinho que vê. Cuidado, mãozinho que pega, cuidado, pezinho onde pisa. Satanás, querido, não vai aparecer para você com chifre, cara vermelha, todo pintado, capa preta. Não vai aparecer. Ele vai aparecer sutilmente para você, de modo que você nem perceba que você está falando e brincando com Satanás. Foi assim lá no jardim?
Não foi? Eva e Adão estavam lá passando, aí viram, nem perceberam que estavam falando com uma cobra. Que levou eles, que levou nós para o buraco, né? Cuidado, queridos. Examine o homem a si mesmo. Isso não é só para o dia de ceia. Examine o homem a si mesmo. Quinto, desenvolva relacionamentos significativos. Assim como eu cuido do meu corpo, assim como eu cuido da minha mente, eu tenho que buscar ter relacionamentos significativos. Relacionamentos que me levem para o bem. Relacionamentos que de certa forma agreguem algo para mim. Isso a gente tem bastante problema, né, na época da adolescência. Às vezes os adolescentes têm essa tendência a querer ser amigo de todo mundo e acaba sendo amigo de pessoas que não eram para ser. Mas também nós, como adultos, vamos buscar desenvolver bons relacionamentos. Como eu falei no início, aqui na igreja você tem uma grande oportunidade de gerar relacionamentos, criar relacionamentos. Relacionamentos que vão te levar para perto de Deus, queridos. Por isso o GC, por isso a importância de você estar no GC, criando laços. Você que é adolescente, mesma coisa, procure criar laços dentro da igreja. A palavra do Senhor fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes você teve uma vida toda na igreja, mas se você começar a dar trela para as más conversações, ou seja, para as más amizades, para as más falas, vai corromper o seu bom costume. Está na Bíblia. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso vale para a gente também. A quem a gente tem dado ouvidos? Com quem a gente tem procurado nos relacionar? Vamos buscar ter relacionamentos na igreja. Relacionamentos significativos. Relacionamentos que te levem para Deus, queridos. E por último aqui o sexto, né? Celebre, ore e agradeça. Da mesma forma que nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram. Quando for um momento de alegria, é para celebrar mesmo. Não é para ficar com aquela coisa, ah não, eu tenho medo porque pode vir o olho grande, tudo tal, nada. É maior Deus, é maior o olho grande. Com certeza é maior Deus. Teve alguma vitória, celebre. Compartilhe com seus irmãos para que nós possamos celebrar juntos com você. Ore, procure ter o hábito de oração, queridos. Oração como estilo de vida. Procure ter uma vida grata por aquilo que Deus te deu. Queridos, eu sei, e eu falo por mim, às vezes é extremamente difícil esse descanso. Tem um pastor que fala que se descanso fosse fácil, não seria mandamento, né? Que Deus fala para a gente descansar. Mas é algo que nós temos que buscar continuamente. Ficar alegre no Senhor. Orar, agradecer. De fato confiar que Ele está com você. E que o que você tem foi Ele que te deu. E aquilo que você não tem é porque Ele não quis te dar ainda. Mas pode ser que seja o dia que vai chegar, que Ele vai te dar. Por isso, celebre, ore, agradeça por tudo aquilo que Deus tem feito para você. Você tem uma igreja que te ama. Você tem pessoas que te amam. Você tem uma família. Alguns têm trabalho. Você tem filhos. Enfim, Deus te deu várias coisas. Eu nunca me esqueço, né? Teve uma pregação que eu assisti que falava exatamente disso, sobre ser grato. Cara, você veio para essa terra sem nada, cara. Você veio pelado para essa terra, nu. A Bíblia fala, nu saí do ventre da minha mãe. E olhe quantas coisas você tem agora. Pode ser que você não tenha muito, mas com certeza você tem mais do que você tinha quando você veio a esse mundo. Quando você veio a esse mundo, você não tinha casa. Hoje em dia você tem uma casa. Ah, mas não é própria, mas você tem um teto sobre a sua cabeça. Hoje em dia você tem uma família. Você tem roupa. Você tem um idioma. Você veio para esse mundo sem saber falar nada, sem saber se comunicar, sem saber se expressar. Você só chorava. Mas hoje em dia você pode falar, você pode se expressar. Pela graça de Deus, nós brasileiros nascemos num país livre.
Quantos dos nossos irmãos sofrem debaixo do jugo de países comunistas, países que perseguem os cristãos, países que perseguem seu próprio povo, independente da religião, como tem lá a Coreia do Norte, Cuba, e esses países que você sabe. Mas pela graça de Deus você nasceu num país livre. Ah, é cheio de problema, o Brasil é beleza, tem problema sim, mas aqui é livre. Aquela, né, tem até uma música, né? Aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão, aqui não tem nada, aqui nós vivemos num país abençoado, queridos. Nós vivemos, o país não só não está melhor mesmo por causa do pecado. É uma coisa que eu tenho conversado bastante lá com as crianças lá, né? Que eu estou fazendo com eles ali os primeiros passos, né? Aí é uma coisa que eu sempre martelo na cabeça deles. Cara, tudo de ruim nesse mundo, vocês podem ter certeza de uma coisa: é por causa do pecado. Ah, mas agora o país está cheio de fumaça, a gente não está conseguindo respirar. Pecado, destruindo a natureza. Ah, mas isso e aquilo. A causa, a raiz vai ser o pecado, queridos. Mas para além disso, nós temos um país maravilhoso, um país livre, que tem suas falhas, mas também tem seus muitas qualidades. Olha aí, só nesse tempinho aqui a gente já viu várias coisas pelo qual nós podemos ser gratos. Queridos, uma das causas, isso aqui já não é nem questão bíblica, é questão da psicologia mesmo. Querido, você quer ser saudável? Seja uma pessoa grata, querido, pelas coisas. Lamente-se menos pelas coisas que você não tem e seja mais grato e feliz pelas coisas que você tem. E assim, cara, isso, embora seja da psicologia, mas isso é princípio bíblico também, queridos. Contentai-vos com as coisas que vocês têm, porque Ele disse: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando nós temos essa atitude de gratidão, queridos, nós estamos manifestando a nossa confiança plena em Deus. Deus, obrigado pelas coisas que o Senhor me deu. Eu sei que se eu não tenho mais, é porque assim o Senhor achou melhor. E eu confio na sua opinião. Eu confio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu queria encerrar com esses 2 versículos. Primeiro, né? Salmo 94:19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Em outras versões, quando os pensamentos na minha cabeça eram muitos, ou seja, o salmista está falando, quando eu estava pensando em muitas coisas, pensamentos direto na minha cabeça, quando os pensamentos na minha cabeça eram muitos, o original é isso, quando os pensamentos na minha cabeça estavam como um turbilhão, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Nessa versão fala, né? Quando a ansiedade já estava me dominando, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O outro, né? Um clássico, 1 Pedro 5,7. Esse aqui eu aprendi, eu acho que eu tinha 7 anos. Um dos primeiros versículos que eu aprendi na vida. Você vê a luta. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nessa versão aí, entregue para Jesus todas as suas ansiedades, porque Ele está cuidando de você. O outro que eu não coloquei aí, né? Mas você pode anotar aí se você estiver anotando. Salmos 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados são os que nele confiam. Na versão Nova Tradução na Linguagem de hoje, que é a minha preferida, procure conhecer por você mesmo o quanto Deus é bom para você. Bem-aventurado, feliz são as pessoas que descobrem isso. Amém, queridos? Como nós começamos aqui orando, cantando, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele está cuidando de você em toda e qualquer situação. Quando nós compreendemos tudo isso, tudo fica leve. Porque a gente começa a ver, cara, de fato, eu tenho um Deus que me ama. A própria Bíblia fala, né? Que mal poderá me fazer o homem? E se aí você ainda não sente isso no seu coração, essa paz, está aí os versículos para você se basear. Palavra do Senhor, esse é outro ponto, né? Queridos, palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela liberta, queridos, ela cura, ela salva.
Você não precisa sair por aí procurando profecias. Você não precisa sair por aí procurando revelação. Ah, o Espírito disso, o Espírito daquilo. Vou lá no monte, subir no monte, desce no monte. Você não precisa nada disso. O Santo Espírito de Deus fala de maneira clara na sua própria palavra, que você pode dentro do seu quarto abrir e ler. Procure colocar isso dentro do seu coração. Quando vier os problemas, quando vier as coisas, já falei isso aqui outras vezes, começa a declarar, pastor Xavier sempre fala isso também, começa a declarar a palavra. Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e aí nada me falta. 1 Pedro 5:7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Senhor, me ajude a lançar para o Senhor toda essa ansiedade que está dentro do meu coração. Aí o Salmo 94:19, quando a ansiedade já me dominava meus pensamentos, o Senhor trouxe consolo à minha alma. Senhor, eu preciso desse consolo. A ansiedade está querendo dominar minha mente. Os pensamentos estão demais na minha cabeça. Eu preciso do seu consolo. E eu te garanto, queridos, que o Santo Consolador vai vir até você. E vai trazer a paz que excede todo entendimento. Você já parou para pensar nessa frase? Jesus falou, né? Eu deixo para vocês a minha paz. E é uma paz não como o mundo dá. É uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, é uma paz que você nem vai saber porque você está em paz. Simplesmente você vai estar em paz, sem saber o porquê, mas você vai estar em paz. A paz que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Amém, meus queridos?